Tiago, capítulo 1, versículo 16 em diante, diz assim: Meus amados irmãos, não se deixem enganar. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. Por sua decisão, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que sejamos como os primeiros frutos de tudo o que ele criou. Esse versículo 18, na nova versão Almeida atualizada, diz assim: Pois segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Amém? Glória a Deus. Sabe que uma das artimanhas do inimigo, que Satanás muitas vezes ele coloca na minha mente, na sua mente, é que o Senhor, que Deus não nos dá muitas coisas que você acha que é do seu direito de ter, e que Deus não dá. Satanás, ele sempre vai colocar na sua mente que Deus não é esse Deus que você pensa que ele é. Ele sempre vai, você pode ver, tudo que há em volta no mundo tenta diminuir a divindade de Jesus Cristo. E muitos falam que Deus é um Deus distante, é um Deus que não cuida. Muitos falam assim, mas por que, se ele é Deus tão bom, tão poderoso, por que tantas crianças morrem aí assassinadas, por que tanta guerra? Esses questionamentos que tudo coloca, né? Então Satanás, na história da Bíblia, Satanás sempre tentou fazer com que Deus não é esse Deus tão bom como parece. Por exemplo, Jó, ele tinha tudo, ele perde tudo, né? E ali vem uma dúvida no coração dele, ele não blasfema, ele não vai contra Deus, mas Satanás tenta dizer para ele que Deus não é Deus tão bom assim. Elias, depois que ele clama ao Senhor, desce fogo do céu, ele acaba ali com os profetas de Baal, e logo em seguida, ele recebe uma notícia que alguém estava perseguindo ele vai para a caverna. Satanás tentando dizer que aquele Deus todo-poderoso não era tão poderoso assim. José, podemos falar sobre José? José, onde ele tinha sonhos, seus irmãos jogam ele numa cisterna, ele é vendido como escravo. Satanás tentando dizer para ele que aquele sonho era da cabeça dele, não vinha de Deus. Então, Satanás sempre vai tentar dizer que esse Deus que nós servimos, ele não é tão bom como parece. E você sabe que quando ele começa a colocar isso na nossa mente, fica mais fácil da gente ceder às tentações de Satanás. É onde que Satanás propõe algumas coisas para mim e para você, e nós aceitamos, para fazer o caminho mais fácil, o caminho mais curto. Então nós temos que tomar cuidado, e entender que Deus, ele é bom, Deus é poderoso, assim como nós cantamos hoje aqui. Então, é melhor passar por lutas, dentro da vontade de Deus, do que ter uma boa vida sendo enganado por Satanás. Nós conversamos ontem aqui, uma conversa paralela ali, falando justamente sobre isso, que muitas vezes nós não entendemos as lutas que passamos, e também não entendemos que em todas elas, para nós que somos servos de Deus, o Senhor está junto de nós em todas elas. O Senhor não nos abandona. Por maior que seja a luta que você passe, em todo momento Ele estará com você. E nós nunca devemos esquecer da bondade de Deus. Porque quando nós, por exemplo, nós estamos aqui hoje, nesse domingo, cantamos, louvamos ao Senhor e conhecemos a bondade dEle sobre a nossa vida. Então é injusto da nossa parte, amanhã a gente esquecer tudo isso. E o Senhor alerta quanto a isso. Veja que lá em Deuteronômio, capítulo 6, a partir do versículo 10, o Senhor, quando Ele fala com o seu povo, Ele diz assim, o Senhor, o seu Deus, os conduzirá à terra que jurou aos seus antepassados,
Então Deus está falando assim: olha, eu vou entregar para vocês a terra que eu prometi. Deus está demonstrando a bondade dele. No versículo 11 ele fala assim, ó: com casas cheias que há de melhor, com coisas que vocês não produzirão, com cisternas que vocês não cavarão, com vinhas e oliveiras que vocês não plantarão, eu darei tudo a vocês, mostrando a bondade. E quando isso acontecer, e vocês comecem a ficarem satisfeitos, tenham cuidado. Então Deus está falando assim: quando eu der tudo para vocês, quando eu começar a mostrar a minha bondade para vocês, e o Senhor demonstra a bondade dele para nós todos os dias, ele fala assim para o povo: fiquem atentos. Aí ele continua: tenham cuidado, versículo 12, não esqueçam o Senhor que os tirou do Egito, da terra da escravidão. Então veja bem, olhando aqui, todos nós aqui somos salvos. O Senhor nos alcançou com a sua bondade, e nós não devemos esquecer isso. Olha como ele continua falando com o povo: tenham o Senhor, o seu Deus, e só a Ele prestem culto. Hoje, por muitas ocasiões, as pessoas não acham que só servir a Deus não é o suficiente, e buscam em outros lugares coisas que possam satisfazer algumas vontades, e isso é muito perigoso. E ele continua: temam ao Senhor, o seu Deus, e só prestem culto, a Ele prestem culto, e jurem somente pelo seu nome, não sigam outros deuses. Quem são os deuses de hoje? É a vontade que a gente quer fazer fora da vontade de Deus, que muitas vezes nós achamos que esses outros deuses são outras imagens. Não, são vontades da carne que nós fazemos, que desagrada ao Senhor. E jurem somente pelo seu nome, não sigam outros deuses, os deuses dos povos ao redor. Olha o versículo 15: pois o Senhor, o seu Deus, que está no meio de vocês, é Deus zeloso. Deus zela por tudo aquilo que Ele faz, tudo aquilo que o Senhor entrega na nossa mão. O Senhor quer que nós sejamos mordomos, cuidemos de tudo aquilo que o Senhor coloca na nossa mão. E ele continua: a ira do Senhor, o seu Deus, se acenderá contra vocês, e eles banirá da face da terra. O Senhor estava falando para aquele povo, que aquele povo o Senhor tratava de uma forma bem dura, que o povo saía da presença dele muito fácil. Mas essa palavra aqui para nós hoje, ela cabe muito bem. Por quê? Porque hoje nós somos muito volúveis. Por quê? Um dia nós acreditamos, outro dia nós não acreditamos, e nós somos aqui assim. E a carta de Tiago, ela vai nos apresentar alguns pontos interessantes sobre esses versículos que nós lemos. Então o versículo começa assim, versículo 17: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto. Deus, nós temos que entender que Deus nos dá apenas boas dádivas. O que é isso? Bons presentes. O Senhor nos dá presente. Você já ganhou algum presente de Deus? Já? Tudo que vem de Deus é bom. Agora, quando eu falei para você, se você já ganhou algum presente de Deus, qual o presente que veio à sua mente? Veja que, mesmo que no princípio, quando a gente recebe algo do Senhor, mesmo que pareça que não seja o que você esperava, mas você pode ter certeza que será bom para você. Na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, a partir do versículo 9, diz assim, ó: mas ele me disse, Paulo falando, minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Versículo 10, por isso, por amor de Cristo, regozijo-me
nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco é que sou forte. Olha que interessante. A palavra diz que Paulo, ele recebe um espinho na carne. Em primeiro momento, para ele, e isso, né, a gente entendendo o texto, para ele eram momentos terríveis, esse espinho na carne. Mas o pastor Wagner, ele entendeu que aquele espinho na carne fazia com que ele ficasse centrado em Deus. Então eu posso dizer que para ele ficar centrado em Deus, isso era um presente bom de Deus para ele. Ele poderia não entender, mas aquilo fazia com que ele ficasse focado em Deus, a ponto dele dizer: toda angústia que veio sobre mim, toda tristeza, toda perseguição, me mostra que quando eu sou fraco, é aí que eu sou forte, porque eu dependo de Deus, eu sei quem é Deus na minha vida, eu sei o que Ele pode fazer. Então nós temos que entender que tudo que vem de Deus é bom. Talvez você pode falar assim, você pode estar pensando: poxa, mas é essa luta, né? Mas meu irmão, se você continuar firme na presença de Deus, entenda, essa luta vai fazer você crescer, essa luta vai fazer você entender coisas que você não entendeu até hoje. Quantas lutas eu passei, quantas lutas, e a gente passa ainda hoje, que aí, Juscelino, quando termina a luta, você fala assim: ah, se eu tivesse aprendido antes. Então, o Senhor, Ele nos mostra que toda dádiva que vem dEle é bom, e nós temos que entender isso, né? Segundo ponto aqui, a maneira que Ele faz é sempre perfeita. A maneira que Ele faz é perfeita. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, pois nós que conhecemos ao Senhor, o que a gente não precisaria se importar é que do jeito que Ele vai fazer. Muitas vezes a gente fica preocupado, nós precisamos de algo e falamos assim: Senhor, se eu poderia fazer assim, desse jeito, eu precisaria aqui, agora, eu precisaria desse tempo. Entenda, se nós confiamos em Deus, o que a gente menos tem que se importar é que do jeito que Ele vai fazer, da maneira que Ele vai fazer. Não precisamos nos importar com isso. Se nós sabemos e confiamos o Deus que nós servimos, não se importe da maneira como Ele vai fazer, do jeito que Ele vai fazer, no tempo que Ele vai fazer. A nossa parte é só crer e descansar. Descansa no Senhor, espere nele, porque tudo Ele fará no seu tempo, e o tempo dele é perfeito. Porque se tratando no mundo físico, né, dependendo do presente que você ganha e da maneira que a pessoa te dá, você perde o valor do presente, ou não? Se a pessoa pega um presente, fala: toma, pega aí. Não importa, você vai abrir o presente e fala assim: poxa, mas do jeito que ela me deu. Mas quando vem de Deus, não é assim. O seu presente pode demorar a chegar, ou chegar de uma maneira que você não imaginou, mas vai ser bom para você. Vai ser bom para você. Então aprenda a viver com aquilo que o Senhor te dá. Eu tenho falado aqui, aquilo que o Senhor nos dá hoje é suficiente para nós. Ok, a gente fala aqui, você lute mesmo, estude, trabalhe para você conquistar. Mas se alegre com aquilo que o Senhor está te dando. Se alegre. Porque se Ele está providenciando, Ele está colocando na sua mão, porque isso é suficiente para você nesse momento. E viva. Eu sempre falo, quando a palavra diz, honra ao Senhor no pouco, né? Demonstre alegria, mesmo sendo pouco. Eu penso isso em tudo, porque tudo a gente leva para a parte financeira. Mas se o Senhor tem te colocado num lugar
onde por mais que você fale assim, poxa, eu estou nesse lugar, eu trabalho nesse lugar, eu estou fazendo esse estudo nesse lugar, poxa, mas eu tenho capacidade de alcançar mais. Seja grato no Senhor, naquilo que você tem. Honre a Ele, não murmure. Não diga para Ele assim, Senhor, você não está me vendo a afronta que eu estou passando aqui? Senhor, você não está me vendo aqui? Eu queria estar num lugar melhor, eu tenho condições de estar num lugar melhor. Não, agradeça a Ele porque você está ali. Honre a Ele porque você está ali. Passados os anos eu fui aprendendo isso, com muita luta, né? Muita dor no coração, eu fui aprendendo. Não, se eu tenho isso hoje é porque é suficiente para mim, é onde o Senhor quer que eu esteja. Que talvez se Ele tivesse me dado muito mais, será que eu estaria na presença dEle? Tem pessoas que têm condições de ter muita coisa, mas tem outros não. Tem outros que se tiver muita coisa vai se perder, vai sair da presença de Deus. Né? Não tem gente que fala assim, ai Senhor, me dá uma casa na praia, me dá um sítio, me dá uma casa na praia, um sítio. Aí quando Deus dá, não vai mais na igreja. Tinha condições de ter, não é? Enquanto outros, o Senhor dá e a pessoa continua sendo fiel a Ele em todas as coisas. E aí o Senhor vai acrescentando, acrescentando. Nós falamos ontem aqui com os homens a respeito de honrar pai e mãe, né? E a mesma coisa, quando nós honramos o Senhor em tudo que nós temos, o Senhor Ele só acrescenta, Ele só acrescenta. Então, meu irmão, aquilo que o Senhor tem te dado até hoje é suficiente para você. Agradeça a Ele em tudo, não reclame de nada, e você vai ver o que Ele vai fazer na sua vida. Se veio de Deus, você não vai se decepcionar, não vai, é sempre melhor, você vai desfrutar daquilo que o Senhor está te dando. Terceiro ponto que eu quero colocar aqui para vocês, Ele nos dá constantemente. Veja bem, vem do alto descendo o Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. Ele nos dá constantemente. Esse verbo descendo aqui, quando fala descendo do Pai das luzes, esse verbo ele está no gerúndio, onde indica descendo continuamente. Isso quer dizer o que, pastora? Que as bênçãos do Senhor, elas não se cessam sobre nós. Confie no Senhor, e as bênçãos dele sobre nós não cessam, não cessam. Então vamos lá, Deus está todos os dias nos abençoando, sabia? Todos os dias. A palavra diz que se você quer sabedoria, você peça que Ele dá, é um presente de Deus, sabedoria, e é algo que eu peço para o Senhor todos os dias. Senhor, me dê sabedoria, para que eu possa conduzir tudo aquilo que o Senhor coloca nas minhas mãos, sabedoria, Ele dá como presente. Outro presente, discernimento. Você tem pedido discernimento para o Senhor, em tudo que você faz? É um presente de Deus, e se há algo que nós precisamos no mundo de hoje, é discernimento, discernir as coisas que são carnais e espirituais, para que a gente não caia em engano. E se você pedir, o Senhor vai te dar, porque é uma boa dádiva, é um presente que vem do alto, e esses presentes que eu estou falando aqui, eles são constantes, eles não cessam se você pedir. Outra coisa, livramentos. Nós não podemos imaginar, mas você sabe quantos livramentos você teve essa semana? Quantos livramentos o Senhor te deu, a você e a sua família, aos seus negócios? Presente de Deus, dádiva de Deus. E muitas vezes nós buscamos outro presente que não vai acrescentar nada na nossa vida, mas esses presentes vão fazer com que a gente se fortaleça cada dia, fique mais firme na presença do Senhor todos os dias. Que presente você quer ganhar de Deus? Qual o presente que você precisa de Deus? Ele está aqui, Ele quer te dar dádivas que vêm do Pai das luzes e são constantes na minha e na sua vida.
basta você entender. Por isso que a palavra insiste para que a gente entenda e desenvolva o mundo espiritual. Nós achamos que o mundo espiritual são só para outras pessoas que são mais, né? Não, o Senhor pede para que eu e você tenhamos discernimentos espirituais. Você busca isso? Você busca essas coisas que eu falei aqui? Sabedoria, discernimento, livramento, paz. É um presente, é uma dádiva de Deus. Naquele momento quando você está tão atribulado, vem uma paz que você não sabe de onde vem. É uma dádiva, é um presente de Deus para você. Porque Deus conhece a sua luta, Ele sabe o momento, Ele sabe até onde você pode suportar. E quando você não está suportando mais, Ele vem e coloca um bálsamo. É um presente de Deus para você. É uma dádiva de Deus para você. Receba em nome de Jesus essas dádivas nesse dia. É algo que nós precisamos. Sabedoria, discernimento, livramento, paz e comunhão. É isso que o Senhor tem para nós. Você acha que se nós tivermos tudo isso aqui, nós não seremos felizes? Seremos, é o que nós precisamos. É o que nós precisamos. Então, busque, peça ao Senhor que Ele te presenteie com isso. E Ele vai te dar. Porque Ele é poderoso. Ele nos tem como filhos. Né? Qual o presente que o filho pedindo para o pai e o pai não se esforça para dar? Agora você imagina o que Deus pode fazer por nós. Mas quando nós somos fiéis, tementes a Ele. Sabe aquela questão de dizer que não há outro a quem a gente possa buscar, não há outro que a gente possa se prostrar, somente o Deus Todo-Poderoso, esse Deus que nós cantamos aqui. Deus que nós estamos aqui para adorar. Porque a gente vem na igreja para quê? Para que a gente vem na igreja? Para adorar a Deus, prestar um culto a Ele. Não é Ele que presta um culto para nós, não, é nós que prestamos um culto a Ele. Nós damos o nosso melhor, desde o momento que a gente sai de casa, nós temos que dar o nosso melhor para Ele, dar o melhor. E quando nós chegamos aqui, nós nos derramamos diante dEle, o que Ele faz? A boa dádiva dEle começa a nos alcançar, e começa a derramar sobre nós sabedoria, discernimento, livramento, paz, comunhão, que é o suficiente para que a gente possa viver. Entenda isso. E tudo isso vem de Deus. Isso nós não encontramos aí fora. Nós não encontramos aí fora. Só encontramos em Deus. E tem muita gente procurando tudo isso fora da igreja e não encontra. Mas só Deus pode nos dar o presente perfeito, aquilo que nós precisamos. Quando você participa de um amigo secreto, você não sabe o que você vai ganhar. A não ser aqueles que já você pede, né, coloca ali. Aí não deixa de ser amigo secreto, sabe o que você vai ganhar, né? Então, você não sabe o que você vai ganhar. E muitas vezes você se decepciona. Uma vez eu participei de um amigo secreto na empresa e eu comprei um presente bem legal, né? Aí o amigo secreto me deu lá, eu abri um quadro que não tinha nada a ver, gente. Mas não tinha nada a ver, nem entendi o que era o negócio. Aí me perdoe, eu acabei jogando fora. E eu comprei um presente com todo o ânimo, né? Bonito, assim, levei. Mas a gente fica decepcionado. Mas o presente que vem de Deus nos alegra. Ah, Deus. Você sabe que, é assim, às vezes, eu não sei se acontece com vocês, às vezes você está lendo a palavra de Deus, você está estudando, aí de repente Deus te dá uma frase para você ali, naquela hora, e você se alegra tanto, né? E aí eu falo, Senhor, obrigado por essa palavra, obrigado, né, por esse incentivo, obrigado. É um presente que eu não estava esperando, mas a boa dádiva de Deus nos alcança todos os dias. Aprenda a partir de hoje, quando você sair daqui, a reconhecer esses presentes de Deus. Aprenda a reconhecer.
Aí você vai ver como o seu coração vai sentir uma paz, seu coração vai ficar tão tranquilo, porque você sabe todo momento que o Senhor está ao seu lado. Agora, falando de presente, esses presentes são maravilhosos, mas tem alguns presentes também que o Senhor nos dá, que é extraordinário. João capítulo 14, versículo 16, assim: e eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro conselheiro, para estar com vocês para sempre. Quem é esse presente? Oh, meu Deus do céu! Não somos órfãos. Não somos órfãos. O Senhor Jesus, quando Ele ascende aos céus, Ele faz uma promessa: olha, vocês não ficarão sozinhos, eu enviarei o Consolador, eu lhes darei um presente que vocês não vão sentir só. Todo momento que você precisar fazer algo, Ele vai te direcionar, Ele vai te inspirar, Ele vai falar com você. Aleluia. Veja que nós ganhamos presentes, e esses presentes se acabam, quebram, perdem o valor, mas esse presente, não. Esse presente que o Senhor nos dá é eterno. Esse presente nos dá novidade de vida todos os dias. Esse presente, o Espírito Santo, nos põe de pé todos os dias. Esse Espírito Santo, esse presente, nos renova todos os dias. Esse presente, o Espírito Santo, olha para você e fala assim: meu filho, minha filha, eu te fortaleço agora, nessa dificuldade. Esse presente, que é o Espírito Santo, que é um Espírito eterno, ele fala para você: meu filho, não caminha por aqui, pode ser um mais curto, mas vai por esse aqui, que é o caminho certo que eu tenho para você. É aquele que consola, é aquele que inspira, é aquele que renova. Esse presente que o Senhor nos deu, o Espírito Santo de Deus. E esse presente não é algo que você pega, que você coloca num armário, que você coloca numa gaveta, e de vez em quando você vai lá, abre essa gaveta e pega e usa esse presente. Esse presente, ele está dentro de você, ele mora dentro de você. Aleluia. Um presente que você pode falar com ele 24 horas. Um presente que ele te escuta 24 horas. Vocês estão entendendo? Fala para mim, não é muito mais valioso do que os presentes terrenos? Ou não? Não é mais valioso? Todos esses presentes que eu falei aqui. Efésios capítulo 1, versículo 3, assim, ó: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Então, tudo no mundo espiritual que vem de Deus está disponível para nós. Basta você tomar posse. Tome posse daquilo que é seu. O inimigo não tem poder para roubar aquilo que é seu. O inimigo, ele quer roubar a sua confiança, ele quer roubar a sua alegria, mas ele não tem poder, porque tudo isso, a sua alegria, a sua competência, o seu talento, vem de Deus, e ele não vai roubar isso de você, em nome de Jesus. Por mais que ele te leve para a cova, por mais que ele te leve para uma cisterna, por mais que ele te coloque numa caverna, ele não tem poder, porque o que tem em você é maior do que está no mundo, do que aquele que pode tirar a sua sabedoria, o seu talento e a sua alegria. Em nome de Jesus eu declaro isso sobre a sua vida. Então nós temos parte de toda a riqueza espirituais. Então a riqueza da graça de Deus, da glória de Deus, das misericórdias de Deus. Pastora, olha quanto presente. É graça, é bondade, é misericórdia. A palavra diz que a misericórdia do Senhor nos alcança todos os dias. Todos os dias.
porque eu sou falho, você é falho, nós pecamos, mas o Senhor vem ali com todo o seu carinho, nos coloca no caminho de novo. Aí Ele só diz assim: a minha graça te basta, meu filho, a minha graça te basta. Então as misericórdias do Senhor nos alcançam, todos os dias, por isso que nós somos agraciados por Deus. Então qual é a nossa parte? Olha só, o Senhor, Ele criou tudo para nós, Ele nos criou, o Senhor envia o seu Filho morre na cruz por nós, Ele nos dá todos esses presentes, e Ele fala só apenas para nós, apenas crê, só isso, apenas crê e me dá o seu coração, é só isso que Ele pede, e tudo mais você terá, e o quarto ponto aqui, é que Deus não muda, viu? Deus é o mesmo. Eu citei aqui Jó, eu citei aqui José, Elias. O mesmo Deus que operou aqueles milagres, aquelas maravilhas, é o mesmo Deus que está aqui conosco hoje. Você já imaginou o que Ele pode fazer por você? Você sabe que é algo que a gente tem que lembrar sempre, aquilo que Deus pode fazer por nós, né? Porque nós somos falhos e a gente, praticamente, a gente deixa de acreditar naquilo que o Senhor pode fazer por nós, né? Então, no versículo 17 mesmo, ele fala assim, que não muda como sombras inconstantes. Jamais podemos questionar a Deus, o amor de Deus. O amor que o Senhor tem por nós, jamais podemos questionar. Nós somos variáveis. Hoje a gente crê, amanhã a gente não crê. Hoje a gente acorda bem, amanhã não está bem. Não é? Não é assim? É assim, desse jeito. Agora, hoje eu creio em milagres, amanhã eu falo para Deus que o milagre só acontece para o meu vizinho, para mim não. É assim que acontece. Nós somos assim. Deus é Deus. Ele não muda. Ele não muda. Se você tem uma promessa de Deus, creia que Ele fará. Se você tem uma promessa de Deus na sua vida, creia que no tempo certo Ele vai fazer. Eu acho interessante que uma coisa que eu faço para Deus, que eu peço para Deus, sempre que eu peço algo para Ele, eu falo: Senhor, me abençoa com alguns sinais. E é por isso que a gente tem que pedir discernimento para o Senhor, que quando você tem esse discernimento, o Senhor começa a te dar alguns sinais que você percebe os sinais. E você sabe que vem dele, porque mesmo momento que Ele dá o discernimento para você, o presente do discernimento, Ele te dá a paz, para você saber que é da parte dEle, né? Então, para a gente entender que Deus não muda, porque nós mudamos, mas Ele não, e às vezes a nossa cabeça está tão cheia que a gente, às vezes, estoura e fala coisas que não devia falar. Então, peça para o Senhor: Senhor, me dá um discernimento para mim entender realmente o que o Senhor quer de mim. E sabe por que nós erramos? Muito. Porque nós esquecemos justamente dessa bondade de Deus. E como eu disse no início, nós esquecendo a bondade de Deus, nós somos vulneráveis ao inimigo. Porque se nós falamos que Deus não é bom, nós estamos procurando a bondade de alguma coisa para a nossa vida em outros lugares. Aprendam isso. Quando nós deixamos de reconhecer que Deus é bom na nossa vida, nós somos vulneráveis para a ação do inimigo. E ele sabe quando você não está confiando em Deus. Porque as nossas atitudes, o nosso falar, o nosso agir no nosso dia a dia, mostra claramente que nós estamos perdendo a confiança em Deus. Preste muito bem atenção nisso. Fique sempre atento, não deixe o inimigo te enganar. E sempre diga: o Senhor é bom em todas as coisas. O meu Deus não muda.
o meu Deus está sempre presente. Às vezes a gente coloca nossa confiança em tantas pessoas, fala a verdade. E quantas vezes você já se decepcionou? Mas você não confiou? Não estou falando para você que você não deve confiar em mais ninguém, não é isso. Não é isso. Mas a sua confiança em Deus, ela não pode variar. Ela não pode ser inconstante. O seu pensamento que Deus é bom ou não, nunca julgue isso. Porque são coisas que, a gente fala assim, são coisas que ferem, né, o Espírito Santo. E nós ferimos praticamente todo dia o Espírito Santo. Quando a gente murmura, a gente está fazendo o quê? Ferindo o Espírito Santo. Quando a gente coloca a bondade de Deus em dúvida, nós estamos ferindo o Espírito Santo. Ou não? A palavra é muito clara, né? Ou a gente crê ou a gente não crê. Principalmente hoje em dia. Gente, tenho falado, a peneira está sendo passada. Quem está sobrando? São poucos. Que muitos não confiam mais em Deus. Muitos não confiam mais em Deus. E aí, falando um pouco mais aqui de José, você sabe o que fortaleceu José? Que a história de José, ela é extraordinária, né? Do começo ao fim ela é extraordinária. Você sabe o que fortaleceu José? Essa confiança em Deus. Ele confiava tanto em Deus, e que em nenhum momento ele foi inconstante na sua confiança em Deus. Naquele momento que a mulher de Potifar tenta enganá-lo ali, que está ali em Gênesis capítulo 39, versículo 8, versículo 9, diz assim, ó, José, né, mas ele se recusou e lhe disse, quando a mulher de Potifar tenta, né, catar ele, né, persuadir ele, diz assim, ó, mas ele se recusou e lhe disse, meu senhor, falando de Potifar, meu senhor não se preocupa com coisa alguma de sua casa, e tudo o que tem deixou em meus cuidados, ninguém desta casa está acima de mim, disse José, ele nada me negou, a não ser a senhora, porque é a mulher dele. Olha o que diz aqui, ó. Como poderia eu, então, cometer algo tão perverso e pecar contra o meu Deus? Deixa eu falar uma coisa para vocês. José não tinha nada a perder. Falando de uma maneira bem, né, chula aqui. Vendido pelos seus irmãos, agora escravo, não sabia que fim ia dar na vida dele. Ele poderia aproveitar ou não? Mas o que ele faz? Não posso pecar contra o meu Deus. E por muito menos nós negamos a Deus. Por muito menos nós fazemos coisas que não agradam a Deus. Por muito menos. Então, veja que José, ele entendia perfeitamente que o Deus que ele servia não mudava. Então ele entendia que o Deus que deu o sonho para ele não mudaria, independente do que ele passaria, não mudaria até que a vontade de Deus fosse feita na vida dele. E a palavra diz o quê? Que em todo lugar que José entrava, o Senhor era com ele e o abençoava, porque ele não tinha dúvida do Deus que ele servia. E se você pode pegar a história de José e colocar na sua vida, porque você vai ver que ele passa por várias situações, e nós passamos por várias situações, e nenhuma delas ele negou a Deus, e nenhuma delas ele murmurou, nenhuma delas, e em todas elas o Senhor foi com ele, e em todas elas o Senhor é contigo, em todas as situações.
Porque enquanto nós estamos nesse mundo, virão lutas, virão dificuldades, mas em nenhuma delas o Senhor nos afastará de nós. Ele sempre estará presente, porque Ele é um Deus constante, Ele é um Deus que não muda, e se Ele falou para nós que estará conosco até o final dos séculos, Ele estará com você, em todas as suas lutas, em todas as suas batalhas. Então entenda isso para a sua vida, receba isso para a sua vida. Provérbios 10, 22 diz assim: a bênção do Senhor enriquece e não acrescenta nenhum desgosto, nenhuma dor. Por quê? Por mais que a gente não entenda, o que vem de Deus continua sendo bom. Talvez, para alguns aqui, já tem esse entendimento. Para outros, você vai ter que caminhar um pouquinho mais para chegar a esse entendimento. Mas uma coisa que você nunca pode deixar de ter isso no seu coração: Deus, ele sempre será o mesmo na sua vida. Então, quando você ouvir um milagre, ouvir um testemunho, se alegra, meu irmão. Não é porque tem gente que ouve um testemunho e fala assim: mais um milagre na minha vida, nada. Mais um milagre, olha, um milagre na mesma área. Essa semana já ouvi 10 milagres na área que eu estou precisando, e na minha nada. Não faça isso. Se alegre com o testemunho dos outros. Se alegre. Se ela recebeu, se ele recebeu, porque a minha hora vai chegar. Eu continuo acreditando, porque não chegou meu tempo ainda. No tempo certo, que for a minha vez, vai chegar. Porque Deus, ele não muda. Os olhos do Senhor estão sobre nós 24 horas por dia. Você pode fechar o seu olho e você pode dormir, mas o nosso Deus não dorme, porque Ele trabalha dia e noite ao nosso favor. Amém? Glória a Deus. No versículo 18 diz assim: pois segundo o seu querer, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Nós somos primícias de Deus. O primeiro é sempre melhor. Por isso que a palavra nos ensina, quando a gente for fazer algo para o Senhor, é o primeiro, é o melhor. Por que a oferta de Caim foi recusada e de Abel foi aceita? Porque Abel deu o melhor que ele tinha. Por mais que aquela cesta de frutas que Caim trouxe fossem bonitas, mas ainda não era o melhor. Mas o que Abel trouxe para o Senhor era a primícia, era o melhor. E por isso que Deus aceitou. O que nós estamos fazendo da nossa vida é a primícia para Deus? O nosso falar, o nosso pensar, o nosso caminhar, o nosso agir, o nosso cuidado com as coisas, tem sido como primícias? Tem sido como primícias? Gente, nós temos que aprender uma coisa: que tudo que nós fazemos para Deus, ela tem que ser com excelência. Ela tem que ser com excelência. Se nós não fazemos isso, nós não confiamos nesse Deus, nós achamos que Ele não é bom. E veja que Ele diz que Ele nos formou como primícia de tudo que Ele criou. Então tudo que o Senhor criou, tirando nós, a criatura, os filhos dele, tudo é secundário. Nós somos o mais importante para Deus do que tudo nessa terra, nesse planeta, tudo. Nós somos o mais importante. Você, o que Deus tem mais importante para Ele é você. E é por isso que Ele enviou o seu Filho, para que a gente não perecesse, mas para que a gente tivesse vida, e vida em abundância. Então nós temos que reconhecer quem nós somos nele.
Se você acha que você é apenas mais um nesse mundo, não. No meio de bilhões de pessoas, você tem uma identidade única. Você é único. Isso faz de nós especiais para Deus. O Senhor fala que ninguém toca na menina dos olhos dele, que somos nós. Agora, tem pessoas que não querem esse Deus, e aí vão viver a seu bel prazer. Mas aqueles que entram realmente na presença de Deus, olha o cuidado de Deus, olha a bondade de Deus, olha o amor de Deus. Como a gente não vai confiar? Como a gente não vai viver para esse Deus? Nós temos que ser a última essência. Aquela essência suave para Deus. Sabe que é algo que eu vigio muito. Já estou concluindo a palavra, tá? Algo que eu vigio muito nessa questão de ser algo especial para Deus. Então, quando eu acordo, a primeira coisa que me vem à mente é agradecer a Deus pela vida que Ele está me dando. Em tudo que eu fizer, que Ele seja primeiro. Então, uma forma que a gente tem de reconhecer que Deus é bom, que Ele é único, que é um Deus que não muda, é nós nos colocarmos em tudo em primeiro lugar para Ele. Que Ele seja a nossa primeira essência, que Ele seja o nosso primeiro falar, que Ele seja o nosso primeiro pensar, em tudo. Que você entregue tudo nas mãos do Senhor, mas que você não deixe nada de fora, porque nada nos pertence, tudo pertence a Ele, e não cabe a nós fazer escolhas, daquilo que nós vamos dar ou não para Deus, daquilo que nós vamos entregar a Ele, colocar nas mãos dEle. Então que a sua família, o seu pensamento, os seus negócios, a sua caminhada, o seu pensar, seja colocado tudo em primeiro lugar, nas mãos do Senhor. Então, versículo 18, ele diz, para que fôssemos como as primícias das suas criaturas. Fomos criados como as primícias de todas as criaturas. Somos filhos e temos que honrar a esse Deus que tanto nos ama. Amém? Que Ele seja o nosso primeiro respirar. Que Ele seja a nossa primeira essência. E que Ele esteja em primeiro lugar em tudo que você fizer. Porque aí você vai entender e reconhecer e viver essa bondade de Deus. Viva essa bondade de Deus. Viva os presentes que Deus tem para você. Mas tem a nossa parte. A nossa parte é confiar, é crer que Ele é bom. Aleluia. Glória ao nome do Senhor Jesus. Aleluia. Te adoramos, Senhor. Santo, santo é teu nome.